Primeiro, a gente então vai falar sobre as velocidades das reações químicas e também das reações catalisadas por enzimas. Depois a gente vai discutir a alteração que essas enzimas fazem durante essas reações químicas que ocorrem dentro da célula. E por fim a gente vai falar sobre o papel do sítio ativo nesse processo de catálise, né? Como é que ele atua, tá bom? Então, lembrando sobre reações químicas, uma reação química ela sempre vai ter um reagente, que em reações biológicas a gente chama de substrato. Quando a gente fala em reações químicas mediadas por enzimas. E a gente vai ter um produto, que vai ser o resultado dessa reação química. Então, a gente vai ter um substrato, um reagente e um produto. Essa reação de substrato para produto, nós podemos determinar essa reação, essa transformação de substrato em produto, em razão do tempo. Então, é o que a gente observa nesse gráfico aqui. Ó. No eixo X a gente tem o fator tempo, né? Então a gente tem a variação do tempo. E no eixo Y a gente tem a energia, ou seja, quanto de energia a gente precisa para que ocorra uma reação. Tá? Então a gente pode entender essa reação como sendo algo parecido como se fosse uma velocidade. Né? Vamos pensar no que é velocidade. Velocidade, a gente está acostumado a entender velocidade como a variação da distância em razão do tempo. Né? Então, eu percorro percorro uma determinada distância, né? Então eu tenho minha distância final menos a distância inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo inicial, o final menos o tempo inicial. A gente pode ter essa mesma compreensão. Eu vou só ajeitar aqui, tempo final menos tempo inicial. A gente pode ter essa mesma compreensão numa reação enzimática. A gente pode considerar essa reação em razão da sua propriedade de velocidade. Tá? Então, o que seria uma velocidade numa reação enzimática? Seria o quanto de produto é formado em razão do tempo. Quanto de produto inicial e produto final eu tenho. Então, no início de uma reação eu posso ter 0 de produto inicial e ao final eu vou ter X de produto final. Então, com isso eu posso calcular o quanto de produto foi formado e determinar isso em razão do tempo, ou seja, em quanto tempo ele levou para transformar o substrato em produto. Tá? Então, eu posso determinar valores de velocidade. Essas reações elas podem ocorrer em dois sentidos. Eu posso ter, em teoria, eu posso ter a transformação do substrato em produto, mas também eu posso ter a transformação do produto em substrato. Então, eu posso ter duas vias que ocorrem essas reações. Então, eu posso ter nesse sentido, mas eu também posso ter nesse sentido. Tá bom? Então, eu posso determinar tanto a velocidade da transformação do substrato em produto, né, que eu vou chamar, nesse caso, de V1, que vai ser quanto de produto eu vou ter ao final da reação, mas eu também posso determinar quanto de substrato pode ser formado numa reação contrária, numa reação no qual eu tenho o produto se transformando em substrato. Então, eu também posso determinar um valor de velocidade. No entanto, como esse valor é no sentido contrário da reação, o cálculo da velocidade é aplicado um sinal de negativo, né? Porque ele vai ocorrer contra o processo de degradação. Né? Então, eu transformo os valores obtidos, multiplico por menos 1, para ter um valor adimensional, né, da velocidade. Além de determinar a velocidade considerando a formação do produto ao longo do tempo, eu posso estimar a minha velocidade. Tá? Para fazer esse cálculo aqui, eu preciso que a reação tenha ocorrido. Então, eu preciso fazer a reação ocorrer
para que eu consiga determinar quanto de produto foi formado ao final de um determinado tempo. No entanto, eu posso calcular uma constante. Tá? Eu posso determinar um valor de constante para uma determinada reação. Esse valor de constante é um valor fixo que cada reagente vai ter para formar o produto. Então, eu vou ter um valor de constante para a transformação da glicose em CO2 e água. Essa reação vai ter uma constante. E por que é importante isso? Porque se eu souber a concentração do substrato, por exemplo, se eu souber o quanto substrato eu tenho numa reação, eu consigo predizer, eu consigo prever qual vai ser a minha velocidade, sabendo a constante da velocidade de uma reação. Tá? Então, esse K aqui, o nome disso aqui é constante de velocidade. A gente consegue determinar esse valor de constante medindo em intervalos de tempo. Então, a cada intervalo de tempo, eu consigo medir qual foi o incremento na transformação do substrato em produto. Essa constante indica isso, o quanto que em cada unidade de tempo aumentou a quantidade de produto. Tá? Então, se eu multiplicar o meu substrato por esta constante, eu consigo determinar a velocidade também. É importante saber isso porque eu consigo predizer como vai ser uma reação. Tá? Esse valor essa constante também, ela vai ocorrer também no sentido contrário. Né? Então, se eu souber a constante da transformação do produto em substrato, também eu consigo prever quanto que vai ser essa velocidade, sabendo a concentração de produto que eu tenho. Então, eu consigo também predizer essa reação. Por que é importante saber esse K? Eu consigo comparar com esse valor as reações. Então, eu posso dizer se uma reação tem uma maior ou uma menor velocidade, se eu sei o valor de K. Por quê? Porque o K é diretamente proporcional à velocidade da reação. À medida que eu aumento a concentração de K, eu vou aumentar a velocidade da minha reação. Então, quanto maior o valor da velocidade, maior o valor de K. Então, se eu sei que um determinado valor vai me expressar uma determinada velocidade, eu posso comparar reações. Eu posso dizer se uma reação vai ser mais rápida ou vai ser mais lenta, sabendo esse valor de K. Tá bom? Então, revendo esses conceitos de reação química, a gente começa a entender então que a gente tem dois parâmetros que a gente tem que considerar numa reação química. A gente tem que considerar a velocidade e a gente tem que considerar o K de uma reação. É isso que a gente vai buscar entender quando a gente acompanha uma reação química. O quanto de produto está sendo formado ao longo do tempo ou quanto de substrato está sendo formado ao longo do tempo. Tá? E para aumentar esse parâmetro de velocidade, aqui para que uma reação ocorra mais rápido, eu preciso eu posso mudar alguns parâmetros da minha reação. Tá? A primeira coisa que eu posso fazer para aumentar a minha velocidade é aumentar a concentração de substrato. Se eu aumentar a concentração de substrato, eu vou conseguir aumentar a minha velocidade, porque essa relação é diretamente proporcional. Como K é uma constante para um determinado substrato, eu não consigo mudar esse valor dessa constante, mas eu consigo mudar a concentração do substrato. Quanto mais substrato eu tenho, quanto maior vai ser a minha quantidade de substrato que eu tenho numa reação, essa reação se desloca e eu vou ter, consequentemente, uma maior quantidade de produto.
E isso vai acontecer numa menor unidade de tempo. Fazendo com que eu tenha uma maior velocidade para que essa reação ocorra. Tá bom? Outra forma de aumentar essa velocidade dessa reação é de aumentar a temperatura. Então, eu posso aumentar a temperatura de uma reação química. Isso vai fazer com que tanto os átomos quanto as moléculas que participam dessa reação aumentem a sua energia. Então, elas vão ficar mais excitadas e as reações que ocorrem com essa molécula ou com esse átomo, elas vão ocorrer de forma mais rápida. Então, se eu aumento a temperatura, a velocidade de uma reação também aumenta. Tá? Então, se eu tenho uma reação química ocorrendo, para aumentar a velocidade, eu posso utilizar esses dois parâmetros, tanto aumentar a concentração quanto aumentar a temperatura. Além de aumentar a concentração, aumentar a temperatura, eu posso diminuir a energia de ativação. E aí que entra a nossa explicação das enzimas, tá? Enzimas. Bom, vamos explicar para vocês o que é energia de ativação. Toda reação química, ela precisa de uma determinada quantidade de energia para ocorrer, tá bom? A gente pode pensar essa reação química como sendo um fósforo sendo riscado numa caixa de fósforo. O fósforo, a princípio, ele não vai se incendiar, ele não vai pegar fogo se eu não riscar ele na caixinha de fósforo. Por quê? Porque ele precisa de uma determinada quantidade de energia, na forma de calor, para que a reação química ocorra. Então, eu preciso atritar o fósforo, tritar a cabeça de fósforo naquela lixa onde que eu tenho o fósforo vermelho, né? Eu vou atritar esse fósforo na caixinha de fósforo, o fósforo vermelho se transforma em fósforo branco, e esse fósforo branco libera energia quando colocado em atrito, quando ele é aquecido. Então ele acaba liberando bastante energia. E ele transfere essa energia para aquele combustível que eu tenho na cabecinha do fósforo. Então ele acaba pegando fogo, tá? Então eu consigo transferir essa energia necessária que é transferida desse atrito da caixa de fósforo para a cabecinha de fósforo, se chama de energia de ativação, tá? Ou seja, é a quantidade de energia que uma reação química precisa para acontecer. Existem algumas moléculas que elas têm tanta energia, elas acabam sendo elas estão em um estado tão energético que elas sozinhas se transformam do reagente em produto. Elas não precisam que seja transferida energia para essa reação ocorrer. No entanto, a maioria das reações químicas que ocorrem dentro de uma célula, elas precisam de uma quantidade de energia para que uma reação ocorra, tá? Então, para que a gente consiga ter essa reação ocorrendo em maior velocidade, eu preciso diminuir essa quantidade de energia de ativação. Então, se eu diminuir essa quantidade de energia de ativação, a reação química vai ocorrer com uma maior facilidade, uma maior velocidade. Então, para diminuir essa energia de ativação, a gente utiliza catalisadores. Esses catalisadores, eles podem ser químicos. Quando eu tenho uma reação química, né, normal ocorrendo, mas também eles podem ser biológicos. Que aí eu tenho o caso das enzimas. Então, uma enzima, ela vai fazer esse papel. Ela vai diminuir essa energia de ativação. Ela vai diminuir a quantidade de energia necessária para que uma reação química ocorra. Tá bom? Então, essa reação química, ela vai ocorrer numa maior velocidade
e ela vai ocorrer num curto espaço de tempo dentro da célula, permitindo que todos os processos biológicos dentro da célula consigam acontecer, tá bom? Só que se a gente está pensando num sistema biológico, a gente não consegue, em grande quantidade, aumentar a concentração do substrato. Aumenta sim a concentração do substrato, mas a gente não consegue aumentar essa concentração a um valor que vá acelerar a reação a um ponto que ela ocorra espontaneamente dentro da célula. A gente teria que ter uma quantidade muito grande. E a célula tem uma quantidade limitada de substrato, então não é possível fazer isso. Aumentar a temperatura de uma reação também não é possível, porque a gente sempre vai ter uma faixa ótima de crescimento do micro-organismo e depois ele acaba morrendo. Então a gente não vai conseguir trabalhar em temperaturas, por exemplo, de 60 graus Celsius. A gente não vai conseguir trabalhar isso, uma célula não vai conseguir sobreviver, a maioria das células dos organismos não consegue sobreviver a essa temperatura. Então, nem aumentar a concentração do substrato e nem aumentar a temperatura da reação, ele é viável para que uma célula catalise, aumente a velocidade das reações. Então, elas têm que utilizar catalisadores. Então, ela vai utilizar enzimas para que catalisar essas reações químicas, tá? Então, uma enzima, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai se ligar ao substrato. Então, a enzima se liga ao substrato. No início da reação química, essa enzima vai fazer com que a energia de ativação da reação diminua. Tá? Então, existe um motivo para isso que a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas ela vai diminuir a energia de ativação, fazendo que forme-se um complexo chamado enzima-substrato, ou seja, a enzima vai se ligar no substrato. Essa enzima vai fazer com que o substrato se transforme no produto. Ela vai, então, modular essa reação, ela vai ser como se fosse um molde que vai permitir que a reação ocorra. Esse estado aqui a gente chama de estado de transição. Que é o momento no qual a enzima e o substrato transformam o substrato em produto. É o momento que o substrato se transforma em produto. Passando esse momento, esse estado de transição, a reação química então vai ocorrer e ao final eu vou ter a enzima mais o produto. Então eu tenho aqui a enzima mais substrato. Essa enzima e substrato vão formar um complexo, que é o complexo enzima-substrato. Esse enzima-substrato então entra no momento de transição, no qual ela vai se transformar o substrato em um produto, então ela vai modular esse substrato em um produto e posteriormente ela vai liberar o produto e a enzima ela acaba ficando livre para quê? Para iniciar o processo de novo e se ligar a um novo substrato. Tá bom? Então a enzima faz exatamente isso, diminui a quantidade de energia necessária para que uma reação ocorra. Tá? A gente vai ver aqui um pouquinho como é que ela faz essa redução de energia. Tá? Então, a gente pode representar o que ocorre nesse gráfico em uma equação. Então, a gente vai ter no início da reação o substrato e a enzima. Nesse momento aqui, nós vamos ter o substrato e a enzima. Esse substrato e a enzima, eles vão formar um complexo de transição. Então, eu vou ter aqui no início um complexo enzima-substrato. Eu tenho o substrato que vai se ligar no sítio ativo, formando um complexo enzima-substrato. O substrato se transforma em produto. Então, aqui é o momento de transição. O momento de transição. O produto é liberado para o meio.
e a enzima retorna para se ligar ao novo substrato. Ou seja, eu não tenho modificação na minha enzima. Minha enzima continua com as mesmas características. Tá? Então, aqui, o livro traz uma analogia bem interessante, né, de como ocorre essa reação. Né? Então, ele representa aqui um garotinho, né, uma criança, que quer tirar um blusão. Só que sozinha, a criança ela não teria energia suficiente para conseguir tirar esse blusão, sozinha. Né? Então, ele precisa da ajuda de alguém. Esse alguém seria uma enzima. Tá? Então, a enzima ela iria auxiliar o substrato a que essa reação ocorra. Então, inicialmente eu vou ter a formação de um complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar com o substrato e vai começar a mudar a conformação, vai mudar a forma que o substrato precisa ter para ser um produto. Entendeu? Então vai chegar um momento onde que a minha enzima vai estar ligada, vai causar a transformação do substrato num produto. Ele vai modular essa transformação do substrato em produto. Como ele vai modular essa reação, ele vai funcionar como se fosse um molde para o produto acontecer, para o produto ser formado, a quantidade de energia necessária para que a reação ocorra vai ser menor. Então, é como se fosse... Imagina assim, como se fosse uma barra de ferro entrando num molde metálico. Tá? Essa barra de ferro está no estado linear. Vamos ver se eu consigo explicar assim. À medida que ela entra nesse molde, ele começa a assumir as características do produto. Vai chegar em determinado ponto que o substrato vai acabar se transformando num produto. Esse momento é chamado de momento de transição. Quando o meu substrato adquirir as características de produto, a reação termina. Então, a reação termina de acontecer e ele se transforma no produto.